Olá, tudo bem com você? Dando sequência ao tema sentimentos tóxicos, eu hoje venho aqui falar com você sobre a ansiedade. Ansiedade. Essa emoção que aparece quando você se concentra em excesso no futuro. Sabe quando você visualiza esse futuro de maneira negativa? Então, em consequência disso, você tenta inconscientemente se preparar para enfrentá-lo. Por exemplo, se uma prova na universidade se aproxima, a ansiedade pode colocar você em estado de alerta para que você se prepare melhor estudando. Mas o que acontece conosco quando nós passamos de viver um momento de ansiedade a vivermos ansiosos? Alguém excessivamente ansioso vê cada situação nova, ou então cada mudança, cada desafio que precisa viver, como uma tortura e experimenta um grande sofrimento interior. A ansiedade crônica, saiba que é muito tóxica. O problema aparece quando a ansiedade se converte em temor excessivo e irracional de situações que nós enfrentamos diariamente. Então, isso passa a ser uma emoção muito tóxica. Essa emoção pode levar ao desânimo, à tristeza e até mesmo à depressão. Ou então, em outro extremo, a você viver completamente acelerado. Em qualquer um desses casos, a expectativa será que as outras pessoas sigam esse mesmo ritmo, o que gera então, por sua vez, muitos problemas interpessoais. Eu queria que você agora fizesse aí a seguinte autoavaliação. Pense em quantas vezes você experimentou medo, angústia, preocupação perante uma situação de tensão no trabalho, ou uma viagem, ou um exame. Conhece essa sensação? A ansiedade é um estado emocional tóxico que faz com que uma pessoa se sinta inquieta ou temerosa. Quando se espera algo com muita ansiedade, é fácil desanimar e sentir que nada tem sentido, ou então experimentar mesmo que nada vale a pena. Com essa emoção à flor da pele, custará muito mais que você chegue às suas metas, as metas às quais você se propôs. A ansiedade, ela não só te impede de experimentar emoções positivas, como a alegria, o amor, como também não permite que desfrutemos a vida ao máximo. Se você já se vê identificado com tudo isso, vamos ao próximo passo. Agora, então, o importante é poder descobrir onde começa essa ansiedade negativa, para que com essa descoberta possamos superá-la e assumir o que tivermos de passar da melhor forma possível e da maneira menos tóxica. A princípio, nós descobriremos que tudo começa na mente. Alguma vez você prestou atenção nos seus pensamentos? Se você nunca o fez, tire um tempo para ver, analisar, observar em que está pensando e o que é que está dando voltas aí na sua cabeça a maior parte do tempo. Ali está a chave da ansiedade, em seus pensamentos. Naqueles pensamentos que o seu cérebro, de maneira completamente errada, interpreta como se eles fossem reais. E ainda que a sua razão saiba que eles não são verdadeiros, você acredita neles em nível emocional. Ou seja, você sente que eles são reais. Você já percebeu como fica o seu corpo após uma noite de pesadelo? E como você acorda quando você sonha com algo incrivelmente bom? Saiba que o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Por isso, se seu cérebro acredita que vai acontecer algo ruim para você, ele começa a enviar sintomas de ansiedade. Então, se você está se identificando com tudo isso, calma, respira fundo, não entre em pânico. A ansiedade é uma emoção tóxica muito comum nos dias de hoje, principalmente nesse período de pandemia.
Quantas pessoas você viu por aí roendo as unhas desesperadamente ou fazendo uma boquinha mesmo sem ter fome? E a lista continua. Quantas pessoas gaguejam mesmo em momentos nos quais parece que tudo está sob o controle dela e em calma? Alguns arrancam o cabelo, perdem o cabelo, outros sofrem de prisão de ventre e outros de sintomas contrários. Algumas pessoas têm febre, outras suam e algumas ficam até com a boca seca. Você já se sentiu assim? Muitas vezes nós dizemos, eu tô tranquilo, tô tranquila, e na verdade essa tranquilidade é apenas aparente, já que todos esses sintomas, quando não tem uma causa física ou orgânica, são um claro chamado de atenção que muito provavelmente está indicando a presença da ansiedade aí em você. Quando você é uma pessoa muito ansiosa, não só a sua mente e as suas emoções é que ficam afetadas, mas também o seu corpo físico. Talvez estejam girando aí na sua cabeça decisões que você precisa tomar, escolhas que precisa fazer, palavras que terá de dizer, ou talvez tenha decidido não falar e esperar. Talvez esteja fugindo de situações ou de pessoas que na verdade você sabe que precisa e que chegou a hora de enfrentar. O nosso corpo tem consciência de tudo isso. E ainda que nós tentemos negar ou queiramos ocultar a verdade, é presente. Quando nós estamos muito ansiosos, procuramos por todos os meios acalmar essa emoção tóxica e recorremos às coisas como comida, como trabalho em excesso ou, o que é pior, recorremos à automedicação. E quando soa esse alarme, Heloísa? Vejamos alguns dos sintomas mais comuns da ansiedade. O medo ou temor, a insegurança, a preocupação, a apreensão, problemas de concentração, dificuldade para tomar decisões, insônia, sensação de perda de controle da própria vida ou do meio que o rodeia, hiperatividade, perda de interesse, movimentos bruscos, gagueira, tiques nervosos. Com o tempo, se a ansiedade não for tratada de maneira adequada, ela pode afetar seriamente a saúde e levar ao que se conhece como transtornos de ansiedade. E esses transtornos de ansiedade incluem o quê? Inclui pânico, obsessão compulsiva e diferentes tipos de fobias. A ansiedade não esgota as angústias do amanhã. Ela só esgota as forças de hoje. Pensar continuamente no futuro, preocupar-se e desenvolver uma imaginação excessiva a respeito do que pode vir a acontecer e que em geral nunca acontece, tentar se antecipar ao amanhã é realmente muito cansativo. A nossa mente precisa de descansar. Vamos dar-lhe um pouco de paz e você vai ver que quando você conseguir relaxar, tudo aquilo que inspirava uma ansiedade ilimitada em você voltará a estar sob o seu controle. Heloísa, ansiedade e estresse é a mesma coisa? Estamos falando da mesma coisa? Todos nós precisamos de um pouco de pressão em nossa vida diária e isso não tem nada de tóxico. Assim como as cordas do violino, para soarem afinadas, um som bonito, elas devem estar tensas, porque frouxas demais elas não soariam e esticadas demais elas se quebrariam. Da mesma forma, o ser humano precisa também de uma tensão básica. Porém, quando essa pressão ou os estímulos recebidos são muitos e todos juntos de uma vez só, ou se são poucos, mas por um longo período de tempo, um desequilíbrio é produzido e surge então o nosso famoso estresse. O nosso não, né? Viver um momento estressante não é a mesma coisa que viver estressado. Um momento de estresse, saiba que é normal, enquanto que viver estressado é muito tóxico, porque isso pode se tornar um hábito, um vício emocional, e daí não sabemos viver sem ele, não sabemos viver de outra maneira.
O estresse surge quando você vive em excesso, centrado no presente, e nele há demandas externas em excesso, de forma que o seu organismo não consegue enfrentá-las. É uma tensão, uma pressão física e mental que rompe o seu equilíbrio. Cada vez que o corpo recebe um estímulo externo, ativam-se dois hormônios, a adrenalina e o cortisol. A adrenalina é o hormônio que proporciona energia, força e que, ao correr pelo corpo, faz com que você se sinta imortal, como se você fosse um super-herói, como se pudesse conseguir tudo o que quiser. Essa energia acelera, eleva o nível de excitação, de desejo, de entusiasmo. Quando uma pessoa guarda para si meses de ira, de rancor, quando ela suporta maus tratos durante anos e as suas feridas emocionais se acumulam, a adrenalina é ativada em doses grandes e frequentes, atuando como um veneno, causando muito mal para você. Pequenas atitudes te levarão a grandes mudanças. Deixar a toxicidade da ansiedade está totalmente ao seu alcance. E cada uma das pequenas atitudes o levará a realizar grandes mudanças que não são grandes em si mesmas, mas praticadas com repetição e por certo período de tempo ficarão enraizadas em seus costumes. Eu vou deixar aqui algumas estratégias e formas práticas para você reduzir o seu estresse e ficar livre de vez da ansiedade. Comece detectando quais são as fontes da sua ansiedade. Pense agora em todas as coisas que tiram a sua paz e tome a decisão de abandoná-las hoje mesmo. Adote pautas que permitam desfrutar a vida com plenitude, com calma, com leveza. Faça todo o possível para reduzir ou eliminar por completo todas aquelas coisas que o deixam ansioso. Desenvolva novos hábitos que, pelo contrário, o ajudem a sentir paz de espírito, paz na alma e o corpo em calma. Não leia as notícias ruins o dia inteiro. É óbvio que todos nós gostamos de estar muito bem informados, porém, ler sobre tragédias no jornal ou ouvir o tempo todo o mesmo telejornal faz com que a sua ansiedade aumente. Será muito mais proveitoso dedicar-se a ler um bom livro, a assistir um bom filme. Encha a sua vida de informação útil, de dados que o enriqueçam emocionalmente. Aprenda algo novo todos os dias. Cuide da saúde do seu corpo. Procure dormir bem e comer apenas alimentos saudáveis. Inclua uma rotina de atividade física 3 ou 4 vezes por semana. Já está comprovado que o exercício físico reduz em muito os níveis de estresse. Lembrando que o seu corpo te acompanhará pelo resto da sua vida. E a sua carta de apresentação ao mundo é tão importante quanto a sua alma e o seu espírito. Por conta disso, a dica principal: ame o seu corpo e se ame. Distancie-se de gente tóxica, o que não significa se isolar, mas colocar limites saudáveis. Há pessoas negativas que só gostam de falar dos problemas próprios e dos problemas dos outros ainda. Elas não contribuem com nada significativo na sua vida. Aproxime-se então de pessoas com mentalidade positiva. As pessoas de sucesso que pensam, falam e agem de forma positiva, elas transmitem paz, transmitem entusiasmo, alegria e todo mundo gosta de ficar rodeado de pessoas assim. Procure-as, observe-as, aprenda com elas, compartilhe momentos, deixe que elas sejam suas mentoras. É esse tipo de gente que acrescenta valor na sua vida. Procure uma pessoa que precise de ajuda. Ajudar alguém desinteressadamente e ocupar-se do outro manterá sua mente longe dos problemas e das preocupações. Mude o seu foco. Encontre uma pessoa de confiança.
É muito importante que você possa falar de como você sente, dos seus sentimentos, com alguém que te inspire confiança. Isso é tão simples. Falar do que acontece conosco é uma das melhores maneiras de controlar a ansiedade. Crie também o hábito de falar de forma positiva. Não basta só falar. É fundamental aprender a fazer isso de forma positiva. Considere muito bem suas palavras antes de falar. As palavras são ferramentas que têm o poder de construir ou destruir o seu futuro. A sua comunicação é importantíssima. Mantenha um registro escrito. Escreva todos os dias 3, 4 ou mais motivos pelos quais você é grato. Concentrar-se nas coisas positivas também afastará da sua mente os pensamentos negativos que levam às emoções negativas e, consequentemente, às ações negativas. Sorria muito todos os dias. O riso faz com que qualquer carga seja mais leve e está comprovado cientificamente que produz grandes benefícios não só no seu cérebro, como também no seu corpo. Desenvolva a sua fé. O oposto do temor é a fé. Se você não fez isso até agora, comece a acreditar que as coisas vão melhorar e que tudo, absolutamente tudo o que você fizer vai dar certo, porque você tem alguém que te criou para um plano maravilhoso cuidando de você. Se você tiver somente coisas boas como expectativas, cedo ou tarde elas virão. E acredite sempre, o melhor está por vir. Não se conforme com a mediocridade. Você foi criado para a excelência. Faça algo novo regularmente. Ainda que fique com medo, atreva-se a fazer coisas novas. A coragem não é a ausência de temor, mas a capacidade de agir apesar do temor. Visualize-se como uma pessoa de sucesso. Antes que algo aconteça na sua vida, saiba que primeiro você deve ver com os olhos da mente. Fé é acreditar naquilo que eu ainda não vi. Você recebeu a imaginação para se visualizar como um homem ou como a mulher que aspira a ser. Imagine que você já é alguém de sucesso, que você já é seguro de si, otimista, positivo, feliz, uma pessoa que desfruta a vida ao máximo e sabe como relaxar. Tudo começa no seu interior. Tudo começa dentro de você. Portanto, acredite, você é capaz sim de se livrar de vez da ansiedade. Um beijo no seu coração, gratidão por mais uma vez estar aqui comigo, aprendendo a se livrar ou a trabalhar as emoções tóxicas na sua vida.